No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Armani. Radar de notícias. Ministro, além de não separar, ele queria que a mulher e a filha fossem julgadas pelo Supremo. Perdeu, né, por quase unanimidade, para que continue na mão do Sérgio Moro, que é o desespero dele. E essa abertura de mais uma, agora virou ré de novo, né? Pela segunda vez. Folha destaca feijão ostentação para combater o preço do feijão, que já chegou a R$14, ou a R$18, melhor dizendo. Tá brincando. Pois é, segundo a reportagem. A reportagem tá louco. Tá falando em R$18. Não, chegou a 11, 13, agora está 10. Você diz aqui, né? Em outros locais do Brasil. Ah, sim, mas agora vai importar, agora vai ficar bom. O Temer anuncia importação. Para minha surpresa, sabe quanto é a gasolina no Rio de Janeiro? R$4,20, R$4,50. O Mato Grosso está R$4,80, R$4,90. O álcool que o paulista paga R$2 aqui, lá está R$3,30. É por causa do transporte da serra, né? No Rio de Janeiro. Eita, nós, hein? Dividido, o Reino Unido decide hoje se ficará na União Europeia. Olha... Tá pau a pau as pesquisas. As pesquisas apontam empate técnico. Ninguém sabe qual será o resultado e qual será o impacto, né? Que bicho vai dar. Suspeito de elo com propina a Eduardo Campos é encontrado morto. Tá vendo? Pernambuco. Morreu bem na cama de motel, né? O Estado de São Paulo destaca plano taxa agricultura para bancar previdência. Aí depois vão reclamar do preço, né? Colômbia e Farc põem fim à guerra. Isso aqui parece aquela notícia de Israel e a Palestina. Você não sabe até onde vai. Não, já vi vários anúncios de paz. Não sabe até onde vai. Brincadeira, viu? Foragido de operação da Polícia Federal é achado morto. Eu diria que encontrado. Alvo da operação Turbulência, Paulo César de Barros Morato foi achado morto em motel em Olinda. A Polícia Federal apontou como testa de ferro de esquema de lavagem de dinheiro descoberto a partir do acidente de Eduardo Campos. Um dia vai dar muito morreu, né? Do que morreu, né? Ainda não vi a reportagem completa. Coca-Cola e Pepsi não venderão refrigerante em escola. Uma boa notícia. Quem não deveria permitir que vendesse há muito tempo eram os donos de escola, diretores de escola. Eles não viram que os meninos estavam com a gordei. Tá. A nona era tão magrinho que... Então, meu tempo você vendia groselha. Não, nosso tempo a gente tinha outro tipo de controle. Nós não tínhamos dinheiro para comprar. Exatamente, era o controle financeiro. Era o melhor controle que tinha. O macetomol no Natal, um vinagre com açúcar e água. Nossa, foi lá. Que suco delicioso, por sinal. Tenda tem baixa procura. Os abrigos provisórios da Prefeitura Paulistana estão com a capacidade pela metade, né? Eu gostei dessa ideia, hein? Eu sei, mas adorei a ideia, mas você viu que encontraram na rua ontem? Muitos cobertores abandonados. Deram tanto cobertor pro povo que eles foram largando para não carregar peso. Enche o saco. Enche o saco carregar peso o dia inteiro. Já tem um cachorro para carregar, né? Você quer carregar peso? Jornal Guarulhos hoje circula destacando: Câmara está em 164ª, traduzindo, 164. Posição e ranking de transparência. Está bem a Câmara, né? Reintegração na favela São Rafael deve acontecer em julho. Aquela que foi adiada, né? Exatamente, são moradores que moram embaixo da torre de transmissão. Da Eletropolo, nada a ver com a Bandeirante Energia. Nada a ver. Coisa antiga. Veronese deixa o cargo de chanceler e se desliga totalmente da Universidade de Guarulhos. Notícia triste. Mas eu me lembro que algum tempo atrás foi anunciado esse desligamento total. Não, foi anunciada a venda para a Ser Educacional. Ele continuou como cargo de chanceler. Eu acho que era um cargo mais honorífico, né? Eu acho que era mais. E agora ele se desliga totalmente e deve se dedicar ao Grupo General Shopping, né? Grupo General Shopping.
Para quem conhece o Veronese, realmente tem uma história muito ligada a Farias Brito. E não vai ficar parado. É um cara acostumado a trabalhar a vida toda. E ele é apaixonado pela educação, né? Ele sempre, toda vez que você vai conversar, qualquer entrevista, a educação sempre é o foco principal. Bom, e a projeto de lei quer aumentar o tamanho de vagas de garagem em condomínios novos. Projeto vereador americano do PHS. Certíssimo. Muito bem-vindo. E ele quer aumentar de 2,20 metros para 2,60 metros, pelo menos o tamanho mínimo de uma garagem, né? Porque os carros antigamente eram pequenos, antigamente eram grandões, né? Depois ficaram pequenos com as crises. Exato. E hoje você tem muitas SUV, né? Chama? SUVs. Bonitos, né? O que é SUV? SUVs. Sport Utility Vehicle. Um veículo maior, vamos traduzir. Um veículo maior. Um veículo grandão. Carro família. Para carregar bloco também, mano. Agora, se me permitem uma sugestão que eu queria dar até para o vereador americano, eu acho um verdadeiro absurdo esses condomínios que vendem garagens indefinidas. Sorteio. Um sorteio. Não, e às vezes é o seguinte, quem chega primeiro. Não para. Eu acho um absurdo. Aí o cara para atrás de você, leva a chave, você nunca mais sai. Por sorteio também acho um absurdo. Eu acho o seguinte, você comprou um apartamento, você compra a garagem junto. Até porque você paga IPTU da garagem. É lógico. Agora, e o tamanho está certíssimo. Então, certíssimo, vereador americano, mas, vereador americano, se eu puder fazer uma emenda, tem que ter a vaga definida. Perfeito. Para com esse negócio de sorteio. Pedro, a informação... O negócio de sorteio também, e vagas não definidas, você é muito enganado na hora de comprar, né? Se você não é conhecido dos caras, eles te dão uma lá no fundão, que não sai de lá nem a pau sem manobrar. Não, tem prédio que conforme a ordem de chegada. Né? Brincadeira. Informação importante aqui, confirmado mais uma fase da Lava Jato. Ex-ministro preso. Ex-ministro Paulo Bernardo é preso. Foi preso nesta quinta-feira e a senadora Gleice Hoffmann foram indiciados. Paulo Bernardo e a senadora Gleice Hoffmann, é o marido dela, né? Foram indiciados em março. Ele foi preso nesta quinta-feira, na 31ª fase da Operação Lava Jato. Um mandado de busca e apreensão também está sendo cumprido na casa da senadora Gleice Hoffmann, em Curitiba. Tá ok, mais uma operação Lava Jato. A 31ª não vai acabar, não? Isso é para quem andou dizendo que depois da posse do Temer a Lava Jato subiu. Ia parar. Né? Estava muito quieta. Subiu, sim. Vai. E tinha gente adorando que ela estava quieta, né? Folha Metropolitana, a laranja, circula destacando. Aumento do desemprego pode causar ruína no SUS. Corinthians tropeça e Galo leva melhor. O Galo é o Atlético de Minas? É o Atlético de Minas. O técnico do Corinthians estreou bem. Bem mal. Bem mal. Coitado. Veronese não é mais chanceler. São as manchetes da Folha Laranja. A comunidade de São Rafael protesta por moradia. Muito e bem. A Folha Azul? Folha Azul está forte. Folha Metropolitana Azul. Com Moacir de vice, Pietá terá que rebater denúncias. Folha Metropolitana Azul apurou que vereador Moacir, que coleciona polêmicas histórias na educação, como a dos pombos e da escola em área contaminada, deve compor a chapa pura do PT à prefeitura. O que indica os rumores é que a disputa em Maurício Brinquinho, né, o sindicalista dos condutores, e o vereador Moacir, será sábado agora. Não se sabe, muitos estão apostando que o Moacir vai sair o vencedor, né? Agora, o Brinquinho não jogou a toalha, está na disputa. Ali até surgiu um impasse, Arnone. Ninguém sabe o que acontece se empatar a disputa. Se empatar? Ninguém sabe o que vai. Não vai por idade? Não. Não tem definição. Não tem um item que Por exemplo, na Câmara de Guarulhos, presidência da Câmara. Empatou lá mais velho. Não, vai para o sorteio. Lembra? Carlos então Roberto Martelo. Mas não vai, aqui não vai. A Justiça Eleitoral usa a idade. Então, mas o Estatuto do PT não tem essa previsão. Mas aí a disputa continua séria, estão achando que já alcançou aí o meio a meio e a discussão ainda vai seguir sério até sábado. Está acontecendo, pessoas que estavam do lado do Moacir estão mudando de lado para o Brinquinho. Exato. Algumas pessoas que estavam ao lado do deputado Alencar estão indo para o Moacir. Ninguém, então, a contabilidade é difícil, hein? É mais ou menos a história hoje lá na votação lá na Europa. No Reino Unido. Reino Unido. Mais ou menos. A Folha do Ponto, o seu jornal. O seu jornal. Do Ponto. Do Ponto.
E tá o Moacir, não? Sacanagem. Piada pronta. E o alemão já disse que ele será o vice. Moacir será vice de Pietá. Bom, quem vai escolher é o diretório do PT sábado, né? Amor de infância interrompido pelo câncer. Tragédia do vereador Romildo, né, do DEM? Nosso sentimento. Lembrei da Sônia Abrão. Vai. Gilene e PSL declaram apoio a Eli Correia. São os destaques. Muito bem, então, recapitulando, o deputado Auriel teria anunciado ao PT de Itaquá sua desistência à prefeitura da cidade vizinha. Rapaz, eu não consigo falar com o deputado Auriel. Você falou que está um rebu lá no diretório do PT e o povo está comemorando? O povo nem sabe das eleições, né? Não, mas eu escutei um monte de rojão pro lado de Itaquá ontem. Nossa, o povo, você vai mais para a periferia e ainda não sabe. Deputado Auriel, eu estou tentando falar com o senhor desde segunda-feira, deputado Auriel. O senhor me respondeu lá no WhatsApp, já te ligo. Bom, esse silêncio já é uma resposta, né? Sim. Esse silêncio já é uma resposta. Não precisa nem responder. Eloquente. E cada vez vem mais informações. Agora, eu acho que o Auriel causou uma bananosa lá em Itaquá. Não é, o povo deu. É complicado. O pensamento do grupo do Auriel, do próprio Auriel mesmo, né, que ele acabou declarando, é que a ida dele iria fortalecer o partido local, dando uma chance real na disputa. Mas parece que não deu muito certo, não. O povo de lá não gostou. O Pietá foi mais inteligente, né? Já tentaram fazer isso ele no passado, ele nem se lembrado. O negócio de Itaquá, né? Itaquá pelo seguinte. Me lembro do Toninho da Pamonha, meu amigo. Foi vereador lá. Foi prefeito. Foi de Arujá e depois de Itaquá, depois voltou para Arujá. E agora nós podemos falar, foi de maneira ilegal. Porque ele saiu da prefeitura de Arujá e foi para Itaquá. Mas aquele tempo valia tudo. Podia, né? Ninguém falava nada. Era ilegal. Tá certo. Vamos lá, rápido intervalo, produção. 2 minutos e voltaremos. Como seria um mundo perfeito para você? Seria feito de compras e presentes todos os dias? Ou teria diversão, passeio e lazer a todo momento? Ou ainda cheio de sabores e um cardápio variado de atrações? No Internacional Shopping Guarulhos, você vive todos esses mundos em um só lugar. Mais de 300 lojas, 14 salas de cinema Stadium e uma 3D. O maior parque de diversões em todo o Brasil. Boliche, praça de alimentação completa e muito mais. Venha para o Internacional Shopping Guarulhos. Seu mundo acontece aqui. Dutra, saída 225. A Comercial Radar é líder no fornecimento de produtos de limpeza, higiene e descartáveis em indústrias, escolas, condomínios, sindicatos, associações e empresas, onde a limpeza é fundamental. Lixeiras, sacos de lixo, toalheiros, papel toalha e papel higiênico, saboneteiras, álcool em gel, produtos para piscinas e tudo que a sua empresa e a sua casa precisam para a limpeza do dia a dia em um só lugar, com estacionamento na porta e atendimento personalizado pelo nosso Televendas. Ligue 2408 4044. Acesse www.comercialradar.com.br ou visite-nos na Avenida Monteiro Lobato 905 no Macedo, em Guarulhos, próximo ao Teatro Adamastor. O Shopping Bom Sucesso oferece a seus clientes diversas marcas consolidadas do varejo nacional, em moda, artigos para o lar e eletroeletrônicos. Uma boa estrutura de serviços e praça de alimentação. 132 lojas, 6 salas de cinema, diversão, parque e games. Shopping Bom Sucesso, Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 5308, Guarulhos. Acesse www.shoppingbomsucesso.com.br. Atenção, consumidor guarulhense! Para fazer reclamações ou esclarecer dúvidas sobre consumo na cidade, ligue para o Procon Guarulhos, 2468-0008. A ProGuaru percorre Guarulhos limpando nossas ruas e trazendo mais qualidade de vida. Uma rua limpa significa mais saúde para toda a família. Para que esse trabalho renda ainda mais, necessitamos de um grande aliado. Você, não jogue lixo nem entulho nas ruas. Num dia de chuva, tudo vai parar na boca de lobo e a enchente vai entrar na nossa casa. Vamos cuidar de Guarulhos como ela merece. Guarulhos é a nossa casa. Ligue para a ProGuaru, 2475-9000. ProGuaru, a serviço da Prefeitura, trabalhando pela cidade.
A Unimed Guarulhos disponibiliza uma nova unidade para atendimento exclusivo materno-infantil, na Avenida Emílio Ribas, 322, Vila Zanardi. Estrutura de maternidade e amplo centro cirúrgico e centro de diagnóstico. Pronto atendimento pediátrico e internação materno-infantil. Equipe multidisciplinar para atendimento humanizado e especializado. Ligue Unimed 0800 770 2500. Unimed Guarulhos. Qualidade que faz a diferença. 7h18, 7h18, Radar de Notícias ao vivo, participe, 99157690. Já conosco aqui no estúdio, o vereador Guti, do PSB. Bom dia, vereador Guti. Bom dia, Pedro, bom dia, Arnone. Bom dia, Guti. Mais uma vez, uma grande honra participar do programa e mandar um abraço para todos que nos assistem. Obrigado pela participação. Vereador, mais uma vez o senhor apresenta projeto de lei tentando implantar a ficha limpa, né, para comissionados em Guarulhos, né? Exatamente. O que o motiva a fazer isso? Bom, na verdade é a terceira tentativa, né? As duas primeiras não foi aprovado pela Câmara e aí nós reapresentamos isso já faz um tempo, mas agora que entrou em pauta. Primeiro que o que motiva a gente é exatamente o que está acontecendo no Brasil, né? Muitas vezes o cargo comissionado, ou enfim, o funcionário público, independente de comissionado ou não, sim, mas muitas vezes está agindo com muita maldade aos cofres públicos, vem retirando das pessoas o dinheiro público, né? Vem retirando do que deveria estar na rua para as pessoas, e aí acaba causando essas mazelas aí que a gente está vendo. Então, é uma forma da gente municipalmente conseguir estancar um pouco, não que isso seja a solução para tudo que é problema de corrupção, mas é uma maneira de estancar. Uma vez que em 2009 foi aprovado o ficha limpa para todo o cargo eletivo, sim, mas não existe ficha limpa para aqueles que são as pessoas de confiança do prefeito, do vereador, ou enfim, de todas das pessoas que são eleitas. Então, muitas vezes o cara é limpo, mas é controlado por uma pessoa que já foi condenado ou está transitando em julgado ainda. Então, a gente pensa nesse projeto como maneira de ser um entrave para que aquela pessoa que quer fazer maldade com o erário público não possa ingressar no serviço público. Vereador, o que me surpreendeu no seu projeto, eu me lembro nos anos 80 e 90, quando ocupei cargos de comissionados, eu tive que apresentar atestado de antecedentes, declaração de bens, só no fim do exame toxicológico. Isso se perdeu, não é mais exigido? Bom, Pedro, ainda se exige algumas etapas, né? Diferente, por exemplo, do cargo concursado, que você tem uma etapa que chama investigação social. Sim. Isso não existe para o cargo comissionado atualmente, né? Então a gente pensa, sim, que esse projeto é de extrema valia para que todos aqueles que forem ser nomeados tenham que ser ficha limpa pura. Então ele tem que mostrar, tem que ter essa etapa que mostre que o cara não tem nenhum desvio, nenhuma conduta inidônea, né? Agora, vereador, por exemplo, algumas prefeituras exigem anualmente atestado de antecedentes e declaração de bens. O senhor acha que pode estender isso? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Ele está prestando serviço, né, como um concursado. A partir do momento que você entra para o serviço público, você não está mais se representando, diferente do privado, do mundo privado. Você está representando uma série de pessoas, todo mundo, seja o concursado, o comissionado, o eletivo. Você não representa apenas mais você mesmo, as suas vontades. Você representa todo mundo. Então tem que dar exemplo, mais do que qualquer um. Exatamente. O seu projeto visa só os comissionados, né? Exatamente. Porque os concursados já existe a questão dessa investigação social. Ah, já existe? Já existe. Tá. Então, a questão é o cargo comissionado é que está em aberto. Exatamente. Eu acho até um erro da Secretaria de Administração, hein? Eu me lembro que antigamente, na época do saudoso Nilton... Mas vão deixando para lá. Exatamente. E acaba ficando. Havia uma exigência de atestado de antecedente, a declaração de bens também, né, vereador? Anualmente. Né? E, vereador, eu quero aproveitar, semana passada, eu acho que houve na retratada, o senhor tentou implantar uma CPI sobre a questão do Instituto Civitas, não obteve sucesso. Vereadores da oposição disseram que o senhor não combinou antes, que não articulou a aprovação. Como é que o senhor reage a isso? Bom, na verdade eu acredito que a partir do momento que você enxerga indícios, e isso não foi trazido à baila nem por mim, foi por um periódico da cidade, que mostrou, e foi até um cidadão que fez a denúncia no Ministério Público, e o jornal apenas reproduziu essa denúncia. E quando eu li isso, bom, a Câmara tem a obrigação de apurar também, a Câmara tem que investigar, e protocolei.
infelizmente, para minha surpresa, como você disse, Pedro, os vereadores de oposição não votaram, né? Não foram a favor. Então, na verdade, alguns assinaram, mas acabaram retirando, alguns vereadores, né? Chegamos a ter 7 assinaturas de 11 necessárias e 5 foram retiradas. E tem alguns que ficam bravos ainda, né? Mas eu acredito que não tem que ser combinado. Você tem que sustentar ali na tribuna. Tá acontecendo, mérito, né? Exatamente, tem indício. Você não tem que combinar, vou aprovar, mas me ajuda aí, hein? Não conta pra ninguém. Você tem que sustentar, tá acontecendo isso. Infelizmente eu não entendi o que aconteceu com a oposição ali naquele momento, mas tudo que aparecer de irregularidades a gente vai combater, porque nossa cidade está jogada às traças, né? Foi abandonada. Isso é o sentimento de qualquer guarulhense, de que não existe prefeitura, de que cada um por si nessa cidade, infelizmente. A partir do momento que a gente vê algo que está atrapalhando, algo que pode ter indício de corrupção, então a gente tem que averiguar. É a minha função, eu tenho que fazer. Você sabe que a maioria dos políticos não gosta de averiguação, né? Aquela CPI que foi assinada em São Paulo, conseguiram assinar tudo. Na merenda? Cadê? Pois é. Cadê? Mais ligado ao governo, né? Só assinaram, e daí? Mais ligado ao num carnaval para assinar, não... Eu penso que, para reduzir uma coisa bem simples, todo mundo sabe, uma frase, quem não deve não teme. Não existe irregularidade nenhuma, pode aprovar. Melhor aprovar porque é atestado. O Moacir era o secretário na ocasião que ocorreram esses fatos, e ele estava lá na Câmara, porque ele já está afastado. Se eu fosse ele, eu seria o primeiro a falar, eu assino e sou a favor que investigue. Não devo nada. Me dá um atestado de idoneidade. Né? Não assinou. Mas você viu o que o Cunha falou anteontem, naquela entrevista coletiva que ele chamou, só tinha ele, sozinho, usando a televisão, usando tudo. Ele falou que eu vou delatar o quê? Não cometi nenhum crime, o que eu vou delatar? Nem sou delator. Vereador, o senhor apresentou uma denúncia ao Ministério Público sobre a saúde, né? Exatamente. E o senhor se baseou em quê? Bom, eu fiz sistematicamente incursões em algumas unidades de saúde, UBS, Policlínica, PAs, e a gente verificou, na maioria dos casos, que não tinha médico, ou se tinha, era um número muito ínfimo do que o quadro demonstrativo mostra para o usuário da rede municipal. E aí eu fui documentando tudo isso, documentando, juntei e outros problemas de infraestrutura, como maquinário quebrado, enfim. Juntei tudo isso e levei à promotoria para mostrar o descaso na saúde. O senhor fez um dossiê da saúde? Fiz um dossiê da saúde e levei à promotoria. E foi-se instaurado um inquérito civil, onde o prefeito agora ele tem 30 dias, agora tem menos, né? Mas no momento que foi instaurado, tem 30 dias para falar qual é a real situação da saúde, dar um raio-x da saúde e quais são as suas atitudes, o que fará com que a saúde volte a melhorar. Então, quais são as ações que ele vai trazer à baila, ele, o secretário de saúde, para fazer com que a saúde melhore. Então, ele tem 30 dias para fazer isso. Alguma expectativa para a sessão de hoje na Câmara? Bom, posso falar por mim, tenho 7 projetos na pauta, né? Um deles, eu acredito que é bom também, é uma coisa talvez pequena, mas afeta toda a cidade, principalmente aquelas pessoas que querem acompanhar um pouco mais a política da cidade. É de minha autoria e de mais um vereador, para trazer a sessão para a noite. Para mudar o horário da mudar o horário para noite. Tentaram várias vezes também. Estão tentando de novo. Engraçado que antigamente ninguém conseguia tirar do período noturno. Exatamente. Agora que foi para tarde, ninguém consegue mais tirar também. É verdade. Mas acho que a melhor maneira das pessoas conseguirem acompanhar, né? Porque se ela começa depois do expediente de trabalho da maioria das pessoas, é natural que as pessoas consigam acompanhar, reivindicar, brigar, se manifestar. E a Câmara é para isso, é para ouvir a população. Vamos frisar que a TV Câmara está dando uma visibilidade. Muito. Interessante. Talvez até, vereador, não sei se há reprise das sessões. Não sei. Acho que reprisa 2 ou 3 vezes. Não, direto. Depois que termina a sessão da Câmara, já entram os debates, depois vem comissões, entrevistas, uma programação. É uma coisa que tem que ser elogiada. A TV Câmara funciona e funciona muito bem. Eu espero, vereador, que nas eleições a TV Câmara sirva para debates, né? Entre os candidatos. Eu espero que a TV Câmara cumpra um papel. Você sabe que no final de semana ela fica passando as sessões, a última sessão da sexta, os debates e tudo, e ela divulga bastante, principalmente a sessão do final de semana, que é represada. Mas ela começou já, né? Se vocês se lembrarem, na eleição da OAB, ela fez um debate com os candidatos.
acredito que vai continuar. Na verdade, eu fiz questão de participar até por causa disso. Acho que seriam até um embrião para as eleições desse ano. Tomara, sem dúvida. Né? Obrigado, vereador Guti, pela participação. Pedro, eu que agradeço, agradecer a todos que nos ouviram e nos assistiram e na internet, você está muito multimídia, em tudo que é lugar, mas é uma grande honra, viu, Arnone? Obrigado também, para a gente poder falar um pouquinho do nosso trabalho parlamentar e vamos... É que o nosso pauta serve é melhor que todo mundo. Nós fizemos uma transmissão agora no Facebook ao vivo, né? Então, legal. Dia. Com o nosso novo pauta serve. A gente não pode desistir de Guarulhos, temos que batalhar. Vocês levando a notícia, a gente brigando, enfim, um morador que querendo e esperando uma cidade melhor. Você gostou da exposição de carro lá? Só foi, pelo menos só você que eu vi lá, dos prefeituráveis. Eu tinha muito carro bonito, muito carro bacana. Eu gosto de carro, né? Apesar de não ter dinheiro para comprar os carros bons, mas eu gosto bastante de carro. Não, mas tem uns carros ali antigos que são mais caros que um monte de carro. Com certeza. Gostou do Fusca Rosa? Eu não posso falar sobre o Fusca Rosa que o dono está aqui, né? Mas... Ele não é rosa, vocês não sabem. Ele é branco e rosa. Branco com detalhes rosa. Muitos detalhes? Muitos. São tantos detalhes? Só lembrando aqui. Vamos lá, rápido intervalo, produção, 2 minutos. Casa Portuguesa Restaurante. Há 10 anos servindo o legítimo bacalhau Gatos Morrua, com várias maneiras de preparo. Uma boa casa portuguesa acolhedora, onde todos são tratados como da família. O local é de fácil acesso, na Rua Marcelino Petito, 31, região do Picanço. Horário de funcionamento de terça a sábado, das 11 às 21 horas. Aos domingos e feriados, das 11 às 17 horas. Ou até o último cliente. Telefone 2452-3344. Confederação Nacional dos Trabalhadores Químicos do Brasil, lutando pela qualidade de vida, segurança, formação e qualificação profissional dos trabalhadores. Sedes em Brasília, São Paulo, Belo Horizonte e Guarulhos. Acesse www.cntq.org.br. Tax é com a Guarucop. Guarucop Rádio Tax. Basta ligar para você ter o conforto e comodidade antes mesmo do embarque. Esqueça congestionamento e estacionamento. Chame a Guarucop. Tax especial. www.guarucop.com.br. Fone 2440-7070. Prefeitura de Guarulhos. Para saber mais informações sobre a sua cidade, acesse www.guarulhos.sp.gov.br. Você sabia que a emissão do seguro-desemprego por parte dos empregadores deve ser feita por meio do certificado digital? Então adquira o AC Certifica, o certificado digital da ACE Guarulhos, com benefícios exclusivos para associados. Para mais informações, acesse www.aceguarulhos.com.br. ACE Guarulhos, com você em todas as etapas de sua empresa. Atenção, trabalhador no comércio. O Sim Comerciários de Guarulhos, Sindicato dos Empregados do Comércio de Guarulhos e região, oferece muitos benefícios para você e sua família. Milhares de comerciários já estão aproveitando todos estes benefícios. Não perca mais tempo. Junte-se a nós e tenha mais qualidade de vida para você e sua família. Ligue 2475-6565 ou acesse www.comerciariosdeguarulhos.org.br. 7h31, 7h31. Bom dia, Virgílio Rocha. Bom dia, Pedro Notaro, Roberto Samuel e amigos do Radar. Tá de verde por causa da derrota do Corinthians? Isso já é maldade. Não. Coincidência. E atenção, o ex-ministro Paulo Bernardo é preso. 31ª fase da Operação Lava Jato. Pois é, marido, né, da senadora Gleice Hoffmann. E um mandado de busca e apreensão também está sendo cumprido na casa da senadora Gleice Hoffmann, em Curitiba, nesta manhã de quinta-feira. Tempos bicudos, não? A Polícia Federal afirma ter indícios suficientes contra Gleice e o marido, o ex-ministro Paulo Bernardo, por suposto envolvimento em crime de corrupção. Rapaz, as conclusões da Polícia Federal foram anexadas ao inquérito.
que tramita no Supremo Tribunal Federal na Operação Lava Jato. Aqui se fala que Gleice Hoffmann teria recebido R$1 milhão em propina de um novo delator que cita essa cifra, esse valor, né? É um BBB Brasil, R$1 milhão. É muito dinheiro. Eu me pergunto, a Gleice Hoffmann seria candidata a prefeita de Curitiba? Não sei. Quem é a candidata? Né? Curitiba. As eleições, né? Olha, eu acho que é uma das... É histórico isso daí. Isso vai ficar para o resto da eternidade, viu? As primeiras informações do repórter Rodrigo Souza, na viatura Vigorito. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos que estiveram no estúdio, aos nossos ouvintes e telespectadores. Eu estou aqui na rua Ângelo Castrucci, aqui no Jardim Bom Clima, em frente a uma empresa, aquelas empresas que alugam caçambas para retirada de entulhos por toda a cidade, Pedro. E aqui eu estou visualizando o transtorno que isso tem causado para alguns moradores aqui da região. Eu estive aqui ontem à tarde, conversei com algumas pessoas, elas falam que realmente, principalmente nos finais de semana, isso causa muitos problemas, porque o dono dessa empresa, ele acaba deixando várias caçambas aqui na rua, e isso atrapalha, por exemplo, as pessoas que querem estacionar, que chegam aqui para visitar alguns moradores, precisam estacionar seus veículos e não conseguem. Lembrando que esse problema ele não é só aqui do Bom Clima, há várias outras empresas na cidade que fazem essa mesma prática, Pedro. E há uma lei, a Lei 5.509, de 2000, que ela disciplina exatamente o uso irregular desse tipo de equipamento. Qual o endereço aí, Rodrigo? É Rua Ângelo Castrucci, aqui no Bom Clima, Pedro, aqui as proximidades da prefeitura, cerca de 200 metros da prefeitura. Poxa, tá fácil de um fiscal ir lá então, né? Bem pertinho da prefeitura. Ô Rodrigo, aproveitando a sua reportagem, ontem teve repercussão, a falta de segurança lá no lago de Vila Galvão, né? O Lago dos Patos. Isso, Pedro, ainda não recebi aquelas informações da prefeitura, acredito que hoje eles me respondam, amanhã já tem uma resposta aí para passar para a população, Pedro. Por favor, se você puder fotografar e publicar na página do Radar, muitas pessoas não entenderam aquela questão da GCM ficar atrás do teatro, não é isso? Exatamente, há sim uma base da GCM, Pedro, que ela fica atrás daquele teatro localizado ali no Lago dos Patos. Só que quando eu conversei com as pessoas que frequentam lá, ela acaba não surtindo o efeito necessário, porque eles acreditam que uma fiscalização, a Guarda Civil, ela está trabalhando mais de forma ostensiva ali no entorno do lago, seria muito mais produtivo do que aquele equipamento lá atrás do teatro, Pedro. Então, ok, Rodrigo Souza, obrigado pela participação. E ontem, até por coincidência, eu vi aquele ônibus da GCM, né, a base móvel, estava ali no Parque Fracalanza, na Vila Augusta. Um local tranquilo até demais. Sim. Eu acho que esse ônibus poderia ser melhor utilizado ali no Lago de Vila Galvão. Ou então os GCMs que estão lá nessa base lá, em vez de ficarem com frio dentro da base, tem que andar, tem que serem vistos, né? Porque andando aquece, né? Eu me recordo que eles ficavam no entorno do lago, eles tinham um espaço, né? Ao lado do estádio Cícero Miranda. E aí foram lá por atrás do teatro. Não dá. Vai entender, né? Fala, Virgílio. Olha, dezenas de professores da rede pública municipal participaram ontem de uma manifestação em frente à Secretaria de Finanças, no centro. A categoria reivindica da Prefeitura no pagamento da extensão da jornada, gratificação de mérito, equiparação entre o ensino fundamental e educação básica e a quitação de diferenças salariais referentes aos meses de fevereiro, março e abril. Olha, eu vou dar uma dica aos professores, aos sindicatos servidores que estiveram lá protestando na Secretaria de Finanças. O secretário de Finanças, André Castro, não é candidato a nada. Ele não está nem aí com pressão política, gente. Vocês querem fazer protesto, tem que ser na Secretaria de Educação. Ali, a Secretaria de Educação, ela tem um viés político, né? Todo mundo sabe disso. É ligado ao vereador Moacir, o ex-secretário. Agora, você acha que o secretário de Finanças vai se importar com pressão política? Ele é técnico, né? Esqueçam. Ele é técnico. Aliás, ontem recebi várias fotos de pessoas que passavam pela Salgado Filho, mostrando essas manifestações, inclusive até o final da tarde tinha funcionários lá. O secretário de Finanças não vai se comover com pressão política, gente. Pressão política é com quem faz política. Então não é com finanças. E uma nova assembleia deve ser realizada no dia 28, próxima terça-feira, na sede do sindicato. Tem a ver com aquela questão da carga horária, né? Exatamente. Tem muita discussão ainda no meio dos profissionais, né? Tem muita coisa ainda a ser discutida. A Folha Metropolitana Azul hoje tem razão, viu?
Se o Moacir, como tudo indica, for o vice do Eloy Pietá, o ex-prefeito Pietá vai passar a campanha toda explicando o vice. Todas essas polêmicas envolvendo a Secretaria de Educação, aquele contrato absurdo dos pombos, tem lá uma comissão de estudo sobre os notebooks, não é isso? Sim, tem, tá correndo. Correndo como tartaruga, né? Tramitando. Como tartaruga, né? Está tramitando. Essa discussão do vice do Partido dos Trabalhadores ainda vai render muita coisa até sábado. As negociações, as conversas estão rolando. O Eloy, que pensava que ia levar uma coisa mais tranquila, está tendo muita dificuldade porque a disputa entre o Moacir e o Branquinho não está das mais tranquilas, não. Não, são 46 membros do diretório do PT. O diretório do PT deve se reunir agora sábado, dia 25. Enfim, uma disputa entre o vereador Moacir e o ex-vereador Branquinho, hoje ainda presidente do Sindicato dos Condutores, né? E quem achava que o Branquinho, né, que seria menor, já que existe 8 anos de trabalho do Moacir à frente da secretaria, tem todo um conhecimento de gestão, algumas centrais e muitos sindicatos ligados à CUT parece que estão ficando do lado do Maurício Branquinho. Isso acabou fortalecendo muito essa disputa. É interessante que o Partido dos Trabalhadores, nesse momento, quer dizer, já de um tempo para cá, tinha o maior número de candidatos a prefeito, e agora a disputa de vice começa também com o Partido dos Trabalhadores. E o que causa estranheza também é que o PT vai de chapa pura novamente, né? Impressionante. Mostra uma certa força. Mas se bem, Pedro, eu não sei se é estratégia do próprio Eloy Pietá, eu não sei o que está acontecendo. Não, é a disputa interna mesmo. Não, eu queria dizer o seguinte, eles ainda não têm oficialmente nenhum partido coligado. Não. Olha, você vê o Eli Corrêa com um grupo de partidos, você vê o Guti já está com alguns partidos. Martelo, o Jorge Wilson. E aí, o Partido dos Trabalhadores? Eles vão puro. Puros, sozinhos. Sozinhos. Aliás, recebi informações ontem que o PEN, do ex-vereador Abdo Mazum, e o PCdoB do vereador Eduardo Barreto, PCdoB do vereador Eduardo Barreto, os dois partidos já teriam apertado as mãos do prefeiturável Eli Corrêa Filho. A informação que parece que o PCdoB, isso que em termos de Guarulhos é estranho, né? Em termos, se você colocar em nível nacional PCdoB e DEM, é água e óleo, né? Mas eu já falei, não reflete na municipal, viu, as ideologias nacionais, não. Refletem as pessoas. É verdade. Bom, então, eu acho que nessa semana a grande disputa é essa, questão da escolha do vice do Eloy Pietá. A torcida da oposição é pelo vereador Moacir. Por quê? A oposição prefere o Moacir de vice. Aceite, por favor, né? Aceite, por favor. Aceite, por favor, o tempo do Pascoal Tomeu, né? Fala, Virgílio. Nós tivemos jogos ontem pelo Campeonato Brasileiro, destaque para a derrota do Corinthians, né, para o Atlético Mineiro, lá em Minas Gerais, no Mineirão, foi 2-1 para a equipe do Atlético Mineiro. Olha, me chamou a atenção o Robinho, hein? Foi a grande contratação do Atlético, jogou só meio tempo, depois pediu para sair na segunda etapa. Não pedalou? Não pedalou, não deu pedalado. Estranho, né? Será que está já em fim de carreira, né, para aposentar? Chamou a atenção. O Robinho surgiu, o novo Pelé, né? Sempre é novo Pelé. Mas não, ele fez um belíssimo trabalho, né? Mas na Europa, por exemplo, fora do país, ele não rendeu aquilo que se esperava dele. É muito difícil a adaptação do jogador brasileiro no exterior, né? O cara geralmente esses jogadores têm uma origem humilde e são jogados lá no exterior. Você lembra aquele Adriano, o Imperador? O cara não aguentou a pressão. Olha, inclusive a dificuldade de comunicação é uma das barreiras, ele acaba ficando um pouco mais isolado do grupo, e é realmente muito mais complicado. Fala, Virgílio. Destaque também, falando em Robinho, para a vitória do Santos, de virada, hein? Opa! O jogo foi no Espírito Santo, viu? O jogo foi no Espírito Santo, o Fluminense começou ganhando, mas o Santos venceu por 4-2, destaque para o Gabigol, que fez 2 gols. O Santos está na vivo aí. Roberto, ainda falando sobre a política de Guarulhos, um partido que ainda não se definiu foi o PDT, né? O PDT tem um bom quadro de candidatos a vereador, tem o Pereira Metalúrgico como possível pré-candidato a prefeito, mas estaria em conversações com outros prefeituráveis,
Agora se fala que Jorge Wilson tenta atrair o PDT. Eu fiquei imaginando, só falta o Jorge Wilson oferecer a vice para o Pereira, né? Não, existe sim essa possibilidade, viu? Eu tenho informação de que o Pereira já teria sido sondado, inclusive pelo Jorge Wilson e outros partidos, viu? Aí o Jorge Wilson vai escolher o vice pela Loteria Federal, né? Por quê? Nakashima, a Adriana Rifai, o Pereira. Não, com todo respeito à nossa amiga Adriana e ao Márcio, o Pereira tem um peso político muito maior. Ele agrega, ele tem um sindicato, tem um conhecimento. O duro é combinado ou prometido, né? Olha, em Guarulhos estão prometendo coisa demais, hein? Quero ver na hora de pagar, hein? Rapaz, já tem prefeiturável loteando a prefeitura, já vi secretários anunciados. Isso é preocupante. Isso é preocupante porque o senhor Sebastião Almeida fez isso e não deu muito certo não, hein? Esse negócio de secretário antecipado, dá até azar, hein? Fala, Virgílio. Pois é, nos 10 anos do Shopping Bom Sucesso, os bastidores de um épico, os 10 mandamentos, uma exposição com a história, o conhecimento, curiosidades, figurino, objetos de cena da novela do filme Os 10 Mandamentos, né? No hotel dia 26, Corre no que dá Shopping tempo. Corre que dá tempo. É domingo. Os 10 mandamentos. Domingo. Lá na Juscelino Kubitschek de Oliveira, 5.308, e o Shopping Bom Sucesso festejando os 10 anos de fundação. Aliás, eu quero registrar que ontem eu fui testemunha, muita gente criticando essa nova campanha da Prefeitura de Guarulhos, né? Que está... A campanha fala que estão tratando a cidade, né? Cuidando da cidade. Eu passei ontem na rua Cônigo Valadão, Roberto. Opa, faz tempo que eu não vou lá. Pois é, na sua extensão. Realmente deram um banho de sinalização de solo. Opa. Fizeram a manutenção da rua, da calçada. Aqui, agora me falaram que na parte baixa da Timóteo Penteado, perto da Vila Galvão, também fizeram algumas intervenções. Me parece realmente que em alguns bairros está acontecendo. É que, na verdade, não está acontecendo na velocidade e na quantidade que nós gostaríamos, né? Verdade. Mas, pelo menos, parece que alguém na prefeitura acordou que é hora de fazer manutenção na cidade. Aleluia, hein? Se não dá para fazer muito, pelo menos faz manutenção, que já quebra o galho, hein? A manutenção que fizeram na Cônigo Valadão ficou muito boa. Espero que seja feita. Sabe o que eu pensei, Roberto? Poderia ser nas principais avenidas de Guarulhos, né? Já ajudaria bastante. Já ajudaria bastante. Essa semana eu observei na rua Cabo Antônio Pereira, no Jardim Tranquilidade. Pedro, eu acho que a próxima administração deveria pensar, não sei, numa espécie de plano comunitário, para que as ruas paralelas, as vicinais, digamos, não sei se será a palavra vicinal, mas as que tiveram uma menor importância, mas que é importante para o morador, tivesse alguma espécie de plano para que elas fossem recapeadas. Esse valor poderia ser dividido entre a prefeitura e os próprios moradores, já que os moradores acabam sempre pagando a conta, né? Seja na manutenção do carro, poderia pensar em alguma coisa, porque pavimenta-se a rua e nunca mais se faz nada, a não ser tapar buracos. Então eu acho que seria interessante o próximo prefeito pensar em alguma coisa assim. Vamos dar um rápido intervalo, 2 minutos e voltaremos. Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos. Assistência médica, odontológica e escola profissionalizante. Colônia de férias e clube de campo. Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos. Rua Harry Simonsen 202, Centro de Guarulhos. Fone 2463-5300. Reclamações, dúvidas, críticas e sugestões sobre o transporte e o trânsito em Guarulhos, ligue 2475-6996. 2475-6996. Na Vigorito, os melhores preços e atendimento nota 10. Pensou Chevrolet, pensou Vigorito, a primeira Chevrolet do Brasil. Vigorito, Avenida Guarulhos 2225. Telefone 6423-5700. Acesse www.vigorito.com.br. A Secretaria da Saúde de Guarulhos mantém um telefone exclusivo para atender as reclamações, críticas e sugestões da população da cidade. É o 0800 7722 986. Ligue para a Ouvidoria da Saúde em Guarulhos. 0800 7722 986.
Atenção, trabalhador no comércio. O Sim Comerciários de Guarulhos, Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos e região, oferece muitos benefícios para você e sua família. Milhares de comerciários já estão aproveitando todos estes benefícios. Não perca mais tempo. Junte-se a nós e tenha mais qualidade de vida para você e sua família. Ligue 2475-6565 ou acesse www.comerciariosdeguarulhos.org.br. 7h47, 7h47. Tá... Meu Deus, relógio, o que é isso aí? É um pop, é lançamento. É lançamento. Parece aquele pessoal da Praça da Não, que isso aqui precisa de vir no meu porceiro. Você me lembrou que eu esqueci minha camisa jeans nos anos 80. E minha calça cotelê, esqueci. Lembrar que eu usava em 64. Olha, pela Revolução, falaram, tira a calça cotelê, tirei. Hoje eu ia vir também camisa dos anos 80, hein? Mas então a praça está cheia de anos 80, hein? Está na moda? Está na última moda, você. Última moda, né? Seja a última, né? Que seja, mas só usa quem tiver espírito jovem. Exatamente, né? Não tiver bem jovem, não pode usar. Não, eu acho que a pessoa pode vir assim de calça de veludo. Aliás, tinha uma expressão, né? Calça de veludo. Eu não falo o resto. Não falo o resto. Aí, beleza. O Pedro notaram, ou calça de veludo ou camisa jeans. Isso aí. Tá por aí, né? Vamos seguir então, vai. Vai, vamos seguir. Vamos, que tem? Fala aí, né? Aí que eu quero falar. Rapaz. E o Pietá? Vai ficar na sua. Ele vem aqui amanhã, né? O ex-prefeito Elia Pietá está marcado para vir aqui amanhã. Nossa, então muito bom, hein? Muito bom. Será que ele vai já adiantar alguma coisa? Para quem? Adianta para nós aqui informações importantes de bastidores. De tudo que acontecerá no sábado. Não é? Eu não acho que no sábado não é importante, o que vem pós-sábado. Pós-sábado. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Convenção é convenção. Já vi gente sair chorando de convenção aqui em Guarulhos. Lembra disso? Ah, Santa Guarulhos, 88. Ixi. Já é convenção, já? É uma decisão do PT, trabalha de forma diferente. Não é a convenção. Mas o PT... Aqui nos Estados Unidos, a Hillary Clinton ou o Trump. Aqui não é um Trump, né? Nossa Senhora. Ele trocou o chefe de campanha, né? Trocou. Mas continuou com o mesmo... Ontem ele disse que a Hillary Clinton é de uma família que foi as mais ladras dos Estados Unidos. Ficaram ricos roubando. Terrível. Não, ele é terrível. Ele é terrível. Eu vou dizer a você, coitado do mundo. Ele é tremendamente descompensado, acho que seria a palavra. Ele acaba exagerando nas declarações. Descompensado em várias coisas, financeiramente. Ele deu uma entrevista na frente de um prédio dele ontem, nossa senhora. Rapaz, o homem tem dinheiro, hein? Não masca nem chiclete. Uma das novidades políticas em Guarulhos, deputado estadual Auriel já é considerado desistente pelo PT de Itaquaquecetuba. Eu me pergunto, o cara muda o título de eleitor para a cidade vizinha, estabelece o endereço da cidade vizinha, e depois joga a toalha. E alguma coisa aconteceu no meio do caminho. Muito sério. Esqueci de combinar com o povo. Não foi isso não. Não é coisa. Não é isso não. O Pedro tem razão, não é o povo. Ainda não que o povo nem sabe que ele ia ser candidato. Eu acho que esqueceram de combinar com o PT da cidade. Eu acho que houve um racha aí no grupo, né? O grupo saiu rachado. O núcleo duro. Exato. O núcleo duro saiu rachado. Era o núcleo duro, o Moacir, o Seminaldo. Bom dia, vereador Marcelo Seminaldo. O Zé Luiz, vereador Zé Luiz. Quem mais? Zé Luiz está meio encabichado, como é que você fala? Encabichado? Não, está encabulhado. Não. O Arnaldo tem um ditado assim. Aquilo que eu falei que o Eloy estava? Desenchavido. Desenchavido. Nossa, nada mesmo. Desenchavido. O Edmilson Souza não estava no grupo do Auriel também? Ele é do grupo de Eloy Pietá. Sim, mas não apoiou o Auriel para deputado estadual? Não, acho que não. Acho que sim. Será? Apoiou. Edmilson Souza. Edmilson, Ele não apoiou o Alencar. Ele apoiou, acho que apoiou o Auriel. Ele, não sei. Alguma coisa aconteceu nesse núcleo duro aí em torno do Auriel. Porque está muito duro também o núcleo, né? Você já pensou se o Auriel faz a diferença sábado agora, né? Na convenção? Sim. Na reunião. Na reunião.
Ele tem um grupo que segue ele forte, né? Tem um grupo forte lá. Ele foi lançado por esse grupo, né? Então. Ele foi o candidato a deputado lançado por esse grupo. Alguma coisa aconteceu, né? Ou não veio o apoio que ele esperava, né? Ou internamente. Ou deixaram, sabe quando dá o vai que é tua? Vai que é tua, Tafarel. Se vira. Se vira. Acabou indo e acabou não dando certo. A informação que se corria no Brasil todo é que todas as cidades deveriam lançar candidato a prefeito, até para fortalecer a legenda. Eu lembrei que eu ia comentar sobre Itaquá, que tem um diferencial interessante. Itaquaquecetuba, me parece que sempre foi os candidatos, a Dilma e o Lula, sempre ganharam as eleições em Itaquá. Então há um eleitorado petista em Itaquá. Forte. Só que Itaquá não conseguia achar um nome para capitalizar esse potencial. Votos. E acharam do Ariel. Vieram buscar aqui em Guarulhos. O Eloy se mandou. Saber se eles vieram buscar ou se Guarulhos foi lá, né? Me parece que foi. Aí eu vou ser sincero. Itaquá que chamou. Porque já tinham vindo atrás do Eloy, lembra disso? Lembro. O Eloy foi esperto. O Eloy foi esperto, caiu fora. Não vou nessa, não. E aí parece que vieram atrás do Auriel, mas alguma coisa deu errada. Bom, só falta o deputado Auriel confirmar, né, deputado? Porque todo mundo está confirmando pelo senhor. O senhor está num silêncio constrangedor. Né? E agora ele fica com o título lá ou transfere para cá de novo? Ele pode ficar com o titular, deputado estadual, pode ficar em qualquer cidade de São Paulo. Positivo. Né? Então tá, positivo. Tá certo. Mas vai ficar meio estranho pedir voto agora. Tem gente que tem residência no Rio de Janeiro? Né? Aí. Também não fala. E é vereador em outra cidade. Parece que aqueles que transferem o título em outro lugar não falam, né? Peraí. Mais informações do repórter Rodrigo Souza na viatura Vigorito. Ô Pedro, estou aqui na Rua Araújo, que liga a Avenida Silvestre Pires de Freitas, a Avenida Martins Júnior, ou seja, liga aqui o Acácio ao Santa Emília. E já que vocês há pouco falaram sobre melhorias em algumas vias da cidade, essa via aqui é exatamente o contrário que acontece, Pedro. É o abandono e aí a falta de respeito da população com si própria. Já que aqui, diversas vezes eu passo por aqui, eu vejo a prefeitura fazendo a limpeza da via e posteriormente pessoas com carrinhos de mão e até mesmo caminhões de grande porte vêm e despejam muito entulho aqui, ficando uma sujeira aqui e atrapalhando não só a visibilidade, como também a passagem por aqui, Pedro. Rua Araújo, qual bairro? Essa Rua Araújo, ela fica aqui entre o Acácio e o Santa Emília, Pedro. Ela liga as avenidas Silvestre Pires de Freitas e a Avenida Martins Júnior. Ô Rodrigo, essa foto você mandou aqui para o estúdio, é impressionante, é uma sujeira, um mar de sujeira isso aí, exatamente, infelizmente, nesse caso não dá para culpar especificamente a prefeitura, já que a limpeza aqui ela é feita de uma forma recorrente, mas infelizmente a falta de educação de moradores e da população acaba causando essa imagem triste aí para a cidade. Essa é a Rua Araújo, que ela é uma travessa ali da Martins Júnior, e que a prefeitura já limpou aí pelo menos uma N vezes, inclusive até o vereador Sérgio chegou a também limpar esse local. Ninguém vai preso, ninguém vai multado. É impressionante, limpa no dia seguinte já vai. Caiu. Tá bom, depois eu falo com o Rodrigo. Eu quero essa reportagem na página do Facebook do Radar. Agora, vamos falar a verdade? Dá tempo de falar. A Prefeitura de Guarulhos perdeu a guerra em relação ao entulho. Perdeu a questão... São Paulo também está a mesma coisa. Porque na questão cultural, na questão da fiscalização, na questão da conscientização da população... E o povo só vai se tiver multa. A verdade é essa. Tem que ter uma ação combinada. Você vê essa nova... eu lembrei de você ontem, porque você dizia, cria-se uma lei no Brasil, ninguém fala nada. Quando chega na hora de pendurar a melancia... O problema de farol aceso nas estradas. Tem gente que insiste em andar tudo apagado, no meio da neblina, na estrada, não está nem aí. Muita gente já está acendendo, porque já aprendeu que vai ter uma lei em novembro. Então treina a partir de hoje. Nós usamos muito tempo. Mas treina a partir de hoje. E não é lanterna, né? É farol baixo. Nem farol de milha, viu? Nem farol de milha. Você sabe o que vai acontecer? Vai evidenciar que muitos carros estão com defeito elétrico. E vai sair multa que não acaba mais, hein? Exatamente. Porque, rapaz, ontem eu estava vendo um negócio impressionante na televisão. Ribeirão Preto, o cidadão estava com o saco cheio de passar de moto ali, ser multado, ele desce escondido por trás, com um pau na mão,
vai lá e dá uma paulada no radar do cara que está no meio da pista. Né? E agora eles estão trabalhando diferente, põe duas cadeirinhas, um fica de frente para lá, outro de frente para cá, que é para observar se alguém vem atacar e já vem das dois lados. No Rio de Janeiro, eu estranho, estava dirigindo, né? Está acostumado a dirigir aqui 50, 60, lá o povo voando. Não, ligou a seta, vai, passa por cima. O taxista não tem radar aqui, não, rapaz, aqui se colocar quebra. É pena, a coisa é feia, as comunidades lá não dá moral para radar. A coisa mais difícil é ter um radar no Rio de Janeiro. E agora tem uma viatura em São Paulo, tipo doblô, em cima tem dois radarzinhos, de frente para um lado, de frente para o outro. E ele anda no trânsito para multar você que passa em velocidade. É o fim do mundo, né? Ponto final da edição de hoje. Sejam todos bom dia, obrigado pela audiência. Estaremos de volta. Se Deus quiser, amanhã às 7 horas da manhã. Deverá estar aqui o ex-prefeito Eloy Pietá. De camisa jeans e calça cotelê. Vamos nessa. E uma gola rolê. Eu sei quem tem uma. Não sei se ele guardou. Eu lembro quem tem uma gola rolê. Tubinho. Tubinho é das mulheres, rolê dos homens. Até amanhã. No ar, radar de notícia, prestação de serviços, utilidade pública, informação, líder de audiência, atendendo a comunidade, radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Armani, radar de notícias.